Boa noite, meus amigos. Está começando mais um Oestcast, esse programa que visa bater um papo com as principais personalidades da região. Por quê? Porque a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Não é mesmo, Eliel Miranda? Exatamente, a vida é muito boa e sempre vai dar certo, um otimismo estratégico. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado Acertei? Ficou por bonitinha a essa. frase? Ficou, eu gostei, eu gostei. Ensaiei muito pra... Mas é pessoa que natural, né? A gente que é jovem, está com saúde, vivo, a gente realmente agradece a Deus por essa oportunidade. Muito obrigado pelo convite. Imagina. E estou à sua disposição aqui. Eu que agradeço. Antes da gente entrar a fundo mesmo no papo, eu queria fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a minha esposa, a Larissa, pela força, pelo apoio. Ela tem me dado muita força nesse projeto. Ela edita os meus vídeos, então eu queria deixar um agradecimento especial a ela. Obrigado, amor. Também queria agradecer ao meu irmão, o Lucas, que ele também ajuda, tá dando uma força na edição dos meus vídeos do canal e também me ajudou na criação da vinheta, da abertura do programa. Então, essas duas pessoas, muito obrigado, Larissa e Lucas. Larissa Andretta, quem quiser procurar aí no Instagram, e Lucas Natan. Também queria fazer um agradecimento e também anunciar um parceiro, ou melhor, uma parceira. Queria falar da Gabi Colassa. Ela é professora de inglês. Para você que está precisando melhorar o seu inglês, inglês, eu não sei nem falar português, melhorar o seu inglês ou até mesmo aprender. Eu super indico a Gabi. Ela entende do assunto. Ela morou no exterior, morou na Inglaterra, então tem vivência. E ela também atende online para você que precisa. Então eu super indico ela. Bom, Eliel, cara, você é guarda municipal, certo? E você, eu vejo nas redes, você é super atuante. E eu imagino, a pessoa que é dessa área de segurança pública, eu imagino que desde criança sempre quis estar nessa área. Eu tô certo? Você desde criança quis atuar nessa área? Como é que foi? Olha, teve uma influência do meu irmão. Eu sou filho caçula, tenho mais 3 irmãos. Primeiro é engenheiro, segundo é farmacêutico, o terceiro é policial. Então a influência para ser guarda veio do meu terceiro irmão. Quando criança, claro, a gente tem as brincadeiras, mas não é uma coisa assim que desde criança foi uma vocação ou de repente um sonho. Mas a partir do momento que meu irmão ele foi para a polícia militar, aí me influenciou e aí a gente passou a olhar para a profissão. E hoje eu sou um militante da segurança pública municipal. Né? Gostaria de estar fardado aqui, né? Mas sim, seria bem legal. Eu escolhi a camisa azul marinho aqui para meio que te homenagear e... Eu agradeço. Só que eu tô vindo da Câmara, né? Estou vindo da Câmara. Que você, caso alguém não saiba, ele também é vereador, né? A gente vai bater um papo mais para frente sobre isso também. Você estava falando? Só dizendo que então foi algo que é incidental por influência do meu irmão Alessandro Miranda, cabo, hoje da Polícia Militar. Tá nativa ainda? Tá nativa aqui em Americana. E é uma pessoa assim que acabou me levando até por conta de na própria formatura, a questão de arma de fogo. Mas ainda quando eu ingressei, né, a ideia era, estava no último ano de direito, né? Talvez a gente venha aqui, mata esse desejo. Você fez direito, né? Isso, eu me formei em 2006, eu entrei na guarda em 2006. Então, quando eu entrei, a ideia talvez não fosse ficar tanto tempo. Só que aí eu entrei, me apaixonei, fui tendo as oportunidades, fui corregedor, secretário de segurança, e aí as coisas desenrolaram. Você tem 3 filhos? Tem 2. 2. Cara, o mais velho é a sua cara. E já é guarda municipal também. Eu ia perguntar se ele ia seguir carreira, ele já é guarda de Santa Bárbara? Ele é em Olambra. Olambra, que legal. O Gabriel Miranda. Cara, ele é a sua cara, velho. Obrigado. Mas, graças a Deus, pelo visto, tem saúde. Né? E ele, quando ele tinha 16 anos, eu já tinha passado também no concurso em Paulínia, né? No outro local que fui guarda por 10 anos em Santa Bárbara do Oeste, já estava em Paulínia. E aí eu falei para ele, olha, papai sabe passar em concurso de guarda. Daí ele, não quero ser guarda, porque talvez não seja essa minha pegada. Eu falei, olha, presta. Quando você for chamado, caso seja aprovado, ele tinha 16 para 17 anos, e aí você decide se você vai ou não. E aí ele passou,
no concurso público. Em Olambra eu fiz com ele, fiquei em segundo, ele ficou em sexto. Eram 3 vagas. Rapidamente me chamaram, eu abri mão, porque era só... Eu presto até hoje. É difícil entrar? Precisa bastante? Não é difícil. É uma questão de continuidade. Concurso público é uma fila. Se você não sai, você vai passar. E eu desenvolvi um método para passar em concurso de guarda. Hoje eu ajudo de graça o pessoal dando aula. Ah, sim. E aí eu acabei desenvolvendo esse método e eu usei o método com meu filho. E deu certo, porque ele passou em Olambra, Indaiatuba, Santa Bárbara do Oeste. Só que abriu mão de Indaiatuba, abriu mão de Santa Bárbara do Oeste, que foi chamado nessas 2 cidades também, para continuar em Olambra. Hoje ele faz educação física na Unicamp e trabalha em Olambra. E já está assim, com a vida neste caminhar, né? Hoje tem 21 anos, já fez agora recentemente, dia 14 de maio. E é uma graça, porque foi meu filho da adolescência. Tinha 18 anos quando ele nasceu. Você é novo, né? Teve até um caso engraçado que quando ele nasceu, nós estávamos ali no berçário, que era um pouquinho diferente, nós estamos falando de há 21 anos, e eu estava lá olhando ele, daí uma pessoa veio e falou, o que ele é seu? Eu falei, meu filho, tipo, todo orgulhoso, né, pai. Parece seu irmão, porque era muito, né, tinha uma cara de muito criança. Mas foi, assim, um menino que Deus nos deu e hoje só dá orgulho para nós. Eu fiz o concurso uma vez para a Guarda Municipal. E guardo marcas desse concurso até hoje, porque de Americana. E eu fiz a cagada, na verdade a moça, né? Ela me deu a prova para eu abrir. E eu, burro como sempre, eu fui com o estilete para abrir a prova, sabe? Quando eles pedem alguém na frente para abrir a prova e tal, demonstrar. E eu ia abrir a prova e o estilete raspou e pegou no meu braço. E rasgou na hora da prova. Caramba! A moça que estava aplicando a prova, ela ignorou completamente. Eu acho que ela não quis parar a prova, porque, sei lá, ia dar algum processo. Não um processo judicial, eu falo, mas tipo, tinha que parar a prova, né? Enfim, não sei. Ela ignorou, eu acho que ela viu que eu tava sangrando e eu fiz a prova assim, tipo, caramba. E nem... E onde eu tô? Você tentou se matar na prova da guarda? Então. Isso deixou marcas profundas, tá no seu coração, acho. Hoje, cara. E, cara, eu acompanho você pelas redes, né? Você tem um canal sobre guarda. Isso, tem um canal no YouTube quando a gente criou, Anderson. Canal como que é o nome? Canal Azul Marinho. Canal Azul Marinho. Era uma época, eu criei junto com um guarda aqui de Americana, o M. Guilherme. Era uma época que demorava um dia para renderizar o vídeo, subir e conseguir chegar até lá. E eu me recordo que a ideia do canal, desde o início, era dar aula de direito para os guardas. Por quê? 2011 e 2012, tinha sido secretário de segurança e tinha muita bagagem. Falei, pô, quero ajudar alguém com isso. Então vou dar aula de direito para os guardas. Só que aí eu comecei a fazer vídeos no canal sobre direito. Aí tinha 2, 3 visualizações e minhas mesmo. Porque eu entrava lá, será que alguém gostou disso aqui e tal? E aí a gente percebeu que não era a pegada, tinha que ser em cima das dúvidas dos guardas. A gente foi em cima das dúvidas, hoje o canal tem mais de 13 milhões de visualizações, tem 75 mil inscritos, que é nicho sobre instrução. Não é um canal que você entra para entretenimento. Então a gente começou lá atrás. É bem nichado, né? Mas é bem legal, eu acompanho às vezes. Tem bastante... E, cara, sobre a história da guarda, assim, no geral, como é que iniciou? Das guardas municipais? No Brasil ou localmente aqui no nosso estado? No nosso... Onde que foi primeiro? É porque foi o seguinte, quando você tem a família real vindo ao Brasil... Uma vez eu vi no seu canal sobre isso, eu falei, caramba, É porque a divisão como nós conhecemos hoje, de União, Estados-membros, Distrito Federal, não era a mesma da Constituição, por exemplo, do Império. Então, e na verdade, quando a família real chegou, nem tinha Constituição. Então, nós temos hoje uma evolução, porque o primeiro que surgiu, as guardas, os corpos de guardas municipais permanentes, eram locais. Tanto que hoje a gente pode dizer que as guardas municipais permanentes são as instituições originárias de todas as instituições de segurança pública. Mas se nós evoluirmos, depois nós tínhamos a cada época mudança. Por exemplo, Santa Bárbara do Oeste, a lei número 7 de Santa Bárbara do Oeste, em 1893, no dia 23 de maio, criou a Guarda Cívica de Santa Bárbara. Então, em 1893, a lei número 7, 23 de maio, criou a Guarda Cívica, que a gente diz que é o embrião da Guarda Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Sim. Que eu tive, inclusive, a oportunidade, eu escrevi a letra do hino da Guarda de Santa Bárbara do Oeste. A música foi do maestro
Belam, mas a letra é minha. Então, é uma história das guardas municipais que foram na evolução legislativa. Só que nós temos hoje... Mas o início foi no Império. No Império. Só que nós temos hoje a Constituição, né, de 88 que norteia. Mas o intuito, a criação dela era no intuito de quê? Proteger a família real. A real. Então que... não tinha nada do município e patrimônio público. Não, porque o que nós temos na evolução das instituições de segurança acompanha a própria divisão de Estado. Então também não era com esse nome, Guarda Municipal? Era Corpo de Guarda Municipal Permanente, só que não era como no formato de hoje. Né? O que nós sempre dizemos é que como nós não tínhamos essa ficção jurídica que tem hoje, Estados, membros, Distrito Federal, União, nós não tínhamos também o que é conhecido hoje como guarda municipal. Né? Inclusive as guardas na Constituição, que é de 88, ela foi crescendo por conta de uma dificuldade de efetivo da Polícia Militar. Sim. A gente foi pegando aquele vácuo. Aí a partir do momento que você fala que ela vai crescendo, até então, antes disso, ela, tipo, vamos dizer assim, seguia o nome Guarda Municipal mesmo, proteger os patrimônios públicos, os prédios públicos, prefeitura, praças. Até então era só isso mesmo. Na verdade, quando nós... Porque a gente tem como chegar... Acho que com certeza você já ouviu muito isso. Guarda Municipal tem o poder de polícia. Isso, por exemplo, até de uma forma mais pejorativa. A guarda não é polícia. Isso. Vai chutar pombo na praça. Aquelas coisas lá. Que eu falo que sempre que as pessoas querem ouvir sobre guardas municipais, a gente fala, porque a gente tem um know-how sobre isso. E quem menospreza também deixa lá com a sua ignorância. Te ofende? Ou já te ofendeu? Não. Tipo... Não, porque quando a gente... Você queria ser polícia e não conseguiu? Tem muita fala disso. Pô, tentou ser polícia e não conseguiu. Eu sempre falo para as pessoas que tem diversos argumentos para que a gente possa ter tranquilidade em relação a isso. Neste local do país. Por quê? Em Santa Bárbara a guarda sempre foi armada. Em Paulínia é armada. Eu sempre tive carga de arma. Tenho... que assim, a arma fica comigo, né? Então, eu não tenho dificuldade nenhuma na atuação, e fora o salário, que o salário é muito bom, né? Então, eu vi o carro que você chegou aqui. Não, eu cheguei de avião, é que você não tava... Você já viu do aeroporto pra cá, né? Que você viu o carro, que realmente é um carro bastante grande. Mas, assim, é algo importante porque nós tivemos o reconhecimento com o passar do tempo pelo trabalho prestado. Hoje a guarda é polícia. Eu volto a dizer, a Constituição diz bens, serviços e instalações. E uma lei que regulamenta a Constituição traz que a gente protege a população. Mas todos que já foram defendidos pela Guarda Municipal, todos os ladrões que nós já aprendemos, será que alguém em sã consciência, sendo um cidadão de bem, vai dizer, eu prefiro que vocês não estejam na rua nos protegendo? Qual é o critério, por exemplo, para a cidade, por exemplo, ter armas, por exemplo? Para a guarda municipal da cidade, é o número de habitantes? Antigamente era assim. Antigamente a Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, dizia assim, até 50 mil habitantes não vai ser armado. Entre 50 mil e 1 a 500 mil vai ser armado em serviço. Fora de 500 mil, acima de 500 mil habitantes ou de capitais, armado em serviço e fora. Aí teve uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, e derrubou isso. Porque, imagina, o ladrão mandava com o IBGE embaixo do braço. Espera, porque essa cidade aqui tem 49 mil, aqui não tem arma. Aqui, não, é óbvio que era um absurdo e um disparate, e isso caiu. Hoje, qualquer cidade pode ter um guarda armado. É só fazer convênio com a Polícia Federal e seguir os trâmites. Sim. Eu até brinco muito com a minha esposa, encher o saco dela também, né? Mas eu tô certo. Porque às vezes a gente tá caminhando pela cidade, assim, e ela, tipo, toma cuidado, que tem a polícia ali. Eu falo, não é a polícia, é a guarda. E ela fica brava, sabe? Você entendeu? É a polícia, sim. Eu pensei num palavrão aqui. Brincadeira. Acontece muito isso, né? As pessoas não... Geralmente... E é uma conscientização. A gente sempre fala para as pessoas, quando nós trabalhamos bem, o trabalho nosso fala por nós. E o guarda municipal, não tem problema nenhum você ser comunitário. Agora imagina, aconteceu um roubo na esquina ali. A hora que o ladrão vira, vê uma viatura com giroflex, você acha que ele vai pensar se é polícia, se é guarda, se pode, se não pode, ele vai atirar para cima de você. Então, as defesas que nós temos hoje na linha de atuação de guardas municipais, primeiro é a proteção para que o guarda municipal volte vivo para casa. Porque uma das razões de decidir
para que a questão de número de habitantes não fosse relevante para armar a guarda, é que é uma das instituições com mais mortes. Nós temos muitos guardas mortos em conflitos no Brasil. E hoje nós somos em cerca de 130 mil guardas municipais no Brasil. Ficando atrás apenas da Polícia Militar, né? E a gente até passou, por exemplo, a própria Polícia Civil. Todos os estados têm? Não. Não, porque a Guarda Municipal é de criação facultativa. Então, Que- nem todos os estados têm. Mas em São Paulo, por exemplo, dos 645 municípios, nós temos cerca de 230 com guardas. Que estados que não tem? Por exemplo, acho que Rondônia tem uma, que é Ariquemes. No Acre também tem. Não vou lembrar quais agora que não tem. Mas nessa oportunidade aqui de Canaus Marim, de fazer palestra, já fui em muitos, né? Tocantins, Sergipe, Bahia, todos esses que tem. Agora, os que não tem, acho que Roraima, mas eu não vou dizer aqui, né, quais não tem. Mas alguns estados eu sei que não tem. Por exemplo, por exemplo, vamos pegar Santa Bárbara. A respeito do trânsito, é responsabilidade inteira da guarda? Não, o trânsito funciona assim. O trânsito ele tem atribuições municipais e estaduais. Por exemplo, relação documental. Hoje, quem faz é a Polícia Militar. Você fala parada de carros, Não, assim, isso, blitz? a abordagem as duas instituições podem fazer. Podem fazer. Eu Porque- acho que eu não vi a guarda municipal, pelo menos em Santa Bárbara, blitz. Tem bastante. Tem não vi. porque é em relação a parada, circulação e estacionamento algumas autuações. Mas a parte documental é do Estado. Alguns municípios têm convênio onde o município cede para que a Polícia Militar também faça. Em Santa Bárbara do Oeste ainda não tem esse convênio, porque a gente quer a bilateralidade, ou seja, que a gente faça do Estado e que o Estado faça o do município. Até porque a questão de trânsito, eu volto a dizer, não importa a cor da farda, nós temos que fiscalizar. O trânsito, a gente sabe que as pessoas deixam de correr às vezes por ter fiscalização. Então, a gente, infelizmente, ainda a gente tem a gestão pelo medo. Não deveria ser pela consciência. Mas nós estamos falando de uma evolução espiritual do ser humano que diz, olha, acabei de tomar uma latinha, não vou dirigir o carro. Ah, sim, claro. E cara, por exemplo, tem uma ocorrência. Ocorre algo do tipo, eu ligo por exemplo, para a polícia. Eu estou na minha casa, eu percebo que invadem a minha casa e do lado é um terreno baldio. Esse terreno é, tipo, sei lá, da prefeitura. Ocorre de eu ligar para a polícia militar e a polícia fala, tipo, não, ligue para a guarda, esse terreno é municipal. Ou o inverso, eu ligo para a guarda e eles recomendam que ligue para a guarda. Tem esse tipo de... Depende se tiver ou não viatura. Em relação a ir atender a ocorrência, nem a polícia militar nem a guarda vai se recusar a ir atender a ocorrência. Mas o que acontece às vezes é a falta de efetivo. Tô com problema de perturbação de sossego público e não tenho efetivo. Então, estou com falta de efetivo. Tem ali um 53 da Guarda Municipal, tem o 190. O que nós temos hoje, quase sempre, é a falta de efetivo absurda do Estado. As guardas municipais têm crescido e vai crescer ainda mais por conta da falta de efetivo do Estado. E tem mais um problema ainda. É o pobre emprestando para o rico, que é o município emprestando para o Estado. Hoje, quase todos os municípios pagam os aluguéis de batalhões, a comida do corpo de bombeiros. Tem alguns ainda que dão dinheiro para o policial militar na hora de sua folga trabalhar. Porque são convênios que são feitos e a conta fica para o município. Então, o que a gente tem defendido muito é que o pobre deixe de emprestar para o rico. O Estado de São Paulo é bilionário. Sim. Então, o mais rico, né? Do Brasil. É o mais rico. Então, nós precisaríamos ter essa equação, porque tudo, na verdade, no final dos contos, é orçamento. Como que eu faço as coisas? Não existe prefeito no Brasil que pense, eu vou fazer uma gestão ruim. Se ele pudesse gastar bilhões na saúde, ele gastaria, na educação ele gastaria, na segurança ele gastaria. Qual que é a grande discussão que nós temos na política? É como você gasta esse recurso que você tem à sua disposição. O que nós queremos na prefeitura? Bons gestores. E aí, obviamente, que o cobertor é pequeno, descobre o pé, mostra a cara e assim vai. Você é guarda municipal hoje em Paulínia, certo? Isso. Eu fui por 10 anos em Santa Bárbara. Foi chefe da guarda, né? Fui secretário de segurança. E aí, depois, para você fazer política e ser subordinado ao prefeito, imagina eu hoje, se eu fosse guarda municipal em Santa Bárbara do Oeste, subordinado ao prefeito. Ia lá na Câmara, fazia o discurso e depois fica uma relação complexa.
Eu teria que me afastar. E a minha carreira é... O chefe da guarda, ele é colocado? O secretário de segurança, sim. Sim. Porque ele é o elo político. O comandante não. O comandante vem da carreira. Só que nada impede de alguém da carreira alçar ao cargo de secretário. Que foi o meu caso. Que não é comum. Em Santa Bárbara, nós tivemos um outro secretário antes, de um mandato final, assim, só um tempo que precisava, que ele ficou um tempo, e eu que fui escolhido no meio de um mandato, né? Porque eu faço, posso estar viajando, mas você falou que o secretário é escolhido e tal. Ocorre uma coisa nos Estados Unidos que, por exemplo, lá a polícia fica a cargo da prefeitura, né? Por exemplo, eu já vi em jornais, em filmes também. Por exemplo, o policial fez uma cagada, o chefe de polícia, e o prefeito demite Só que lá a polícia. Como se a polícia fosse municipal, né? Lá são polícias municipais, mas são polícias privadas até. É outro sistema de polícia. Não é como aqui. Lá você tem as especializadas, mas não é no concurso público. Por exemplo, no Brasil, as polícias são públicas. Sim. Lá nós temos dentro dos condados, aquelas questões todas, o próprio chefe de polícia tem mandato, né? Que é uma outra coisa... o xerife, né? Tipo, eleição, ele fica 4 anos, tipo, essas coisas. Assim. Até porque a polícia é um poder e a gente tem que... Nessa parte eu acho que é melhor, cara. Porque, por exemplo, lembra aquele caso não esqueci o nome do cara, que os policiais pisaram na cabeça dele e ele acabou morrendo. Tipo, na hora o cara foi demitido. E eu acho que isso é bom, sabe? Porque é imediato. Aqui tem uma certa burocracia, por exemplo, se fosse o policial ou guarda, eu não sei, mas ele tem um processo, ele vai ficar administrativo, tem um processo... eu não tô falando quando não tem câmera, nada. Às vezes quando é flagrante, sabe? Vendo o cara fazendo uma atitude errada e lá, aqui eu sinto que tem um processo grande para tirar o cara das ruas, entendeu? Lá eu sinto que é mais imediato. É assim, a dificuldade é que quando você é da segurança pública, você é a última trincheira. Não existe na rua juiz, não existe promotor, não existe delegado. Na rua é você. E a gente tem segundos para decidir o que vai acontecer ou o que não vai acontecer. Então, se você não tem hoje uma proteção para esse agente de segurança, imagina a dificuldade que é. Por quê? Imagina a situação, Anderson. Todos nós, seres humanos, nós temos as questões físicas, emocionais e tal. Como que estão as nossas polícias? Porque aí você critica, porque a polícia, ela é o policial. A polícia é uma ficção. O policial tem um CPF, que nem o Eliel Miranda tem um CPF. Quando eu estou uniformizado, eu sou CNPJ. Eu não sou CPF. Agora, trabalhando parado, mão na cabeça, não é o CPF. É o CNPJ da cidade. Só que por trás tem o CPF. Quando eu faço qualquer coisa que é errada, não é o CPF que é cobrado, é o CNPJ. Então, é como se a guarda tivesse feito. Só que por trás, como está a questão pessoal? Porque hoje, imagina alguém que é concursado na polícia, na guarda, que é exonerado. Porque matou alguém, de repente... E não estou dizendo protegendo essa pessoa. Sim, Mas claro. o que tem de proteção? Não tem. Por exemplo, a polícia militar, a letalidade caiu, o atendimento diminuiu por conta das câmeras colocadas nos policiais. Agora, vamos... Você é a favor? As câmeras? Sou desde que o policial que ligue. Não o tempo todo filmando. Por que eu digo isso para você? Alguém pode dizer assim, mas Eliel, aí como que nós fazemos a fiscalização? Porque aí você corrobora na sua ação, você, policial, corrobora com a filmagem. Por exemplo, eu estou numa situação complexa de entrar em alguma residência. Vou ligar a câmera porque é uma proteção minha. Agora imagina a situação. Esta câmera o tempo todo filmada, todo o tempo gravado, e você tem interpretações equivocadas. Por quê? Imagina a seguinte situação. Eu tenho hoje dentro da viatura conversas particulares, porque 12 horas não tem como você conversa. Você fala às vezes da administração, você fala de coisas que você gostaria de ter, e isso começa a voltar contra o policial. Imagina, coisas que às vezes não são importantes, entendeu? Nem é do operacional. Só que isso vai fazer com que nós tenhamos grandes dificuldades. Eu sou contra qualquer policial que se volta para quebrar regras. Não existe. Se eu sou um garantidor da lei, eu não posso quebrar a regra para atingir a lei. Não existe
Na minha cabeça, Tem essa uma questão. coisa também que, tipo, o bandido, às vezes eu tenho, no tribunal, o próprio bandido não pode produzir prova contra ele mesmo, né? E, tipo, Essa questão da produção de provas contra si mesmo não, é uma garantia daquele que é criminoso. sim. Do Estado, eu sou a favor da fiscalização do Estado. Não tô falando que do policial o policial tá cometendo algo de errado, assim. Eu falo justamente esses pequenos, como você disse, assuntos que podem, às vezes, hoje em dia, tu tá ali na câmera, tudo vira um burburinho que às vezes não tem porquê, E né? É um mais- assunto pequeno demais para que vire, sabe, essa... E nós temos hoje uma política que é baseada em dar respostas para a mídia e às vezes nem é a correta. Porque, por exemplo, o aumento de suicídio de policiais é um fato real. Qual que é a política pública feita em relação a isso? Porque, eu volto a dizer, a gente que trabalha diariamente nisso, tem situações que alguns trabalham bem, outros não. Eu posso aqui depois elencar várias ocorrências. Aconteceu um pouco, não está provado ainda, mas recentemente houve um caso parecido isso na Guarda de Santa Bárbara, né? Teve um caso onde Aparentemente foi... a família está tratando como um acidente, até por conta disso, mas a perícia cogita a questão de suicídio, porque foi um tiro na parte de trás da cabeça. Então, assim, e são cenas que acontecem que eu já participei de várias ocorrências dessa natureza. Que nós precisamos proteger quem dá com segurança, proteção para quem protege. Porque você olha lá o policial marrento, cara feio, uma coisa toda, mas você não vê o camarada se mata para fazer bico. Ou camarada, tem uma questão que ela é pouco enfrentada. Já a gente tem uma brincadeira que diz que se a natureza não fez você bonito, o que a natureza não fez, a farda completa. Sim, estamos vendo. Tem uma... Né? 1-0, eu vou empatar esse jogo aí. Então, tem essa brincadeira, por quê? A gente acaba tendo o assédio das pessoas que te olham, não porque desejam você ou querem e tal, mas acaba tendo. E aí muitos acabam fazendo com que o seu alicerce, que é a família, caia. E aí você não tem como tratar desse policial, desse guarda. Você fez um concurso, faz um curso de formação e é jogado na rua. Então, a gente precisa inverter. E são esses direitos que a gente luta, que a gente diz, né, que são frações de segundo e são as mais diversas ocorrências. Se eu tiver a oportunidade, eu vou te contar algumas. Que são absurdas, que eu já passei. Não é uma história de outro. É história minha, que a gente viu, sentiu o cheiro. Caramba, o que eu faço agora? Eu fico imaginando um pouco isso. Do psicológico que você falou. E o lugar do país que eu mais imagino, cara, eu acho que o agente público, no geral, que deveria ganhar mais é o do Rio de Janeiro. Porque, cara, eu fico imaginando, pô, o guarda municipal, o policial civil, o policial militar. Imagina só, ele vai dormir, ele chega, sei lá, o horário, ele vai dormir e na cabeça dele, putz, amanhã eu vou ter que subir de novo. Sabe? Amanhã, literalmente, ele não sabe se vai ver a esposa ou filho amanhã, sabe? Isso, claro, pode acontecer no Brasil todo aqui, mas a gente no interior paulista, você em Paulínia, em Santa Bárbara, são cidades mais tranquilas. Lógico que esporadicamente acontece coisas, né? Mas eu fico imaginando o Rio de Janeiro, cara, o psicológico desse cara, até um policial em São Paulo também, né? Uma cidade bem violenta. É complicado, né? Olha, história de caixas eletrônicos, por exemplo, com criminosos com fuzis, isso aí tá em todos os locais. Vou falar da realidade aqui e vou falar um pouquinho da realidade lá. Não sei se você acompanhou recentemente, nós tivemos um caso de troca de tiros intensa em um motel em Santa Bárbara do Oeste. Sim, sim. Guardas municipais foram atingidos em Santa Bárbara do Oeste. Então, é uma questão que a gente diz... Pô, Na hora que eu vi a notícia, eu falei assim, caramba, 2 guardas num motel? É que a imprensa já foi tendenciosa. Tipo, na hora que eu vi essa notícia, eu falei assim, caramba, eu imaginei que fosse em Campinas, Como né? que não me convidaram? Você perguntou? Não, eu pensei que fosse em Campinas, né? Porque 2 guardas municipais em motel, né? Não sei. Campinas tem alguma particularidade? Eu não conheço. Mas assim, a imprensa colocou essa matéria chamativa, obviamente, mas foi uma situação que quem estava na cena que me contou, porque ele ainda tinha uma situação, o carregador da pistola, ele tinha colocado uma fita isolante ali no meio. Então, os dois, tinha 2 carregadores. Acabou um, virou, colocou o outro. E parecia uma arma longa. Então, assim, foi uma situação de estresse. Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro não é armada a guarda. É. E é uma luta que nós temos já há algum tempo. Nós temos um deputado federal, pela primeira vez, guarda, que era vereador no Rio e é guarda no Rio. O Jones Moura, que luta muito em relação a isso. E eu já fui diversas vezes para o Rio. Inclusive, nas vezes que eu fui, eu quis ir para a favela. Fui nas verticais, nas horizontais. Eu queria ver como que era aquela situação. Fui no BOP algumas vezes visitar. No BOP, claro, que ali tem uma comunidade pacificada, mas tem uma coisa que a gente chama de progressão. Qualquer espaço que nós vamos, que tenha, por exemplo, confronto, que lá no Rio é confronto armado, uma guerra civil mesmo. Você tem a progressão que o policial faz, que é treinada para que ele não tome tiro. Só que ele não tem como. Você faz horas e horas para andar metros, porque você não tem. Então, hoje, sobre aonde ganha mais ou ganha menos, sou a favor de um salário justo para todos. Só que a gente tem os orçamentos dos estados. Porque o risco de morrer é em todos os lugares. E, infelizmente, nós temos hoje um crime organizado no país. Que se disser você vai, de repente, entrar na lista dele, por mais que ande armado, uma coisa e outra, mas o risco é muito grande. Então, ser policial acaba se tornando uma vocação. Isso que você diz da preocupação não tem na nossa cabeça, pelo contrário. Quando acontece, a gente fica na adrenalina, dizendo eu vivi para esse dia. Porque o policial ele gosta do confronto. Ele não deseja que aconteça, não quer que nenhum cidadão aconteça. É que nem o goleiro na hora dos pênaltis? Ele é o mesmo momento. Ele é o protagonista. É que você tem, por exemplo, as histórias que são contadas por nós são nesses instantes. Então, por mais que eu não goste de dizer isso publicamente, mas eu digo, nesses instantes você viveu, você entrou para esse instante. Porque 99% do seu tempo não são essas ocorrências de vulto. Então, nas ocorrências de vulto, primeiro que acontece uma coisa que é muito interessante. Todas as vezes aconteceu isso comigo. Parece que você fica tão concentrado, mas tão concentrado, eu acredito que é Deus que nos ajuda. Acontecem coisas que você fala, caramba, como eu fiz isso? Porque você vai numa velocidade muito alta, você tem trocas de tiros, e eu volto a dizer, todos que já entraram na guarda municipal, na polícia, terão essa situação. Não tem um que passa incólume, a não ser ileso, a não ser que vá para o administrativo, não trabalhe. Mas quem está na rua, a rua tem de tudo. E eu digo assim, tenho muito orgulho desse trabalho de guarda, que é a minha profissão. Sou guarda municipal. E guarda porque eu desejo ser. Sou formado em Direito, Pedagogia, tenho 3 pós na área da segurança pública, fiz Direitos Humanos em Coimbra, Portugal. Então, eu tenho formação para prestar outros concursos, para promotor, para juiz. Só que eu volto a dizer, o salário em Paulínia é bom. O salário inicial de um guarda em Paulínia é R$12 mil. Então, é um salário que eu volto a dizer, é justo, é um salário bom. Então, não dá para... É a incidência. O meu salário hoje como guarda municipal... Qual que é o próximo concurso que vai ter? Nós estamos aí com uma previsão... Como se eu fosse passar. Não, passa sim. Pô. Concurso público não é para ninguém inteligente, não. Concurso público é para quem decide estudar o edital, se esforça. Não tem gênio em concurso público. Pode pegar lá juiz, promotor. As matérias são finitas, são muitas. Mas eu tenho certeza que eu passo um concurso para a magistratura, para o Ministério Público. Eu não tenho dúvidas que eu passo num concurso desse. Eu também tenho dúvidas que eu não passo. Mas você falou um pouquinho do assédio. Vamos falar um assédio específico, o feminino. Por causa do lance da farda e tal. Rola muito? Hoje... Tem. Hoje eu já tô velhinho, né? Você é casado? Sou casado, né? Sua mulher tem muitos ciúmes? Não, eu tenho... eu casei com a minha esposa do primeiro filho, né? Também é a mãe do meu segundo filho, do Eduardo. Minha esposa se chama Marina. E quando nós nos casamos, eu tinha 16, quando a gente começou a namorar, a gente casou mais tarde depois, quando a gente teve o primeiro filho. E assim, o ciúmes ele é ruim para a relação, né? Tem muita Maria Farda? Olha, eu digo que, eu não sei se esse é o termo, mas assim, tem muitas que se interessam, só que hoje, claro, o assédio para mim já é um pouco menor, porque eu já estou mais velhinho, mas quem entra na corporação, a carne nova ali, tem sim esse assédio. Seu filho, então, deve estar matando a pau. É que meu filho namora, desde os 16 anos. É um menino do bem também ali, tranquilo, muito honesto. E não tem isso, mas eu vejo das escolas de formação o quanto se tem ali de quem decide não ter relacionamento sério, né? Quanto tem de oportunidade. Só que qual que é o problema que eu sempre vejo em relação a isso? Quem é casado e tem as dificuldades lá, e todo mundo tem. Eu não sou um exemplo nenhum em relação de romantismo, dessas coisas aí, mas a gente sabe que é algo que tem que se tratar
de uma política pública pro emocional. Porque... Às vezes o cara não tá preparado. E outra coisa, a gente tem tudo no momento, às vezes não tem nada no próximo. E tem o assédio, por exemplo, da própria criminalidade, tem o assédio político, tem o assédio dessa questão do sexo oposto, seja homem, seja mulher. As mulheres têm muitas dificuldades na corporação, porque ainda é um local muito machista. Sim, imagino. Então, tem muitas dificuldades. Então, nós temos muitas coisas para tratar. O que eu sempre tenho procurado fazer é incentivar as pessoas que querem entrar, ajudar a discutir guardas municipais em termos nacional, até porque, como eu disse, tem uma experiência de diversos estados que eu já fui, e colaborar com a discussão. E como vereador, claro, aí eu abraço todas as áreas. Né? A segurança é uma delas, que é um carro-chefe, mas eu também abraço outras áreas. Eu sempre digo que a gente precisa cuidar de quem está por trás do uniforme, seja de guarda, seja de professor, seja na saúde, porque quase sempre hoje a gente não tem muito tempo para o outro, né? Nós estamos aqui conversando, mas celular ocupa nosso tempo demais. Sim. A gente tem uma dificuldade em largar celular, ainda mais porque as demandas não param, ainda mais para quem hoje acaba sendo um influenciador digital. A gente acaba tendo muita coisa para produzir, né? E eu sempre penso, falar é igual atirar. Se você não fizer mira, você vai acertar o que você não quer. Então, quando você fala, você tem que ter objetivo. E eu sempre lido da questão do importante e do urgente, né? A gente acaba lidando muito do que é urgente, esquecendo do que é importante. Hoje mesmo, na hora do almoço, eu parei tudo para brincar com meu filho. Tinha sessão pesada à tarde, tinha um monte de coisa e tal. Parei tudo. Às vezes a gente tem lá uma roupa, uma fantasia de super-homem e de Homem-Aranha. Tô correndo, ele fala, papai, vamos brincar? Vai fazer 5 anos. Eu paro tudo, porque ele é importante. Tem coisas urgentes, que eu também cuido, mas cuido do que é importante também. Eu acho que tem uma grande inversão hoje do poder público em relação a isso. E é claro que nós também, como pessoas, tem que olhar no espelho e ver o que é essencial para você, o que é importante. Né? Você acha que uma farda melhoraria? No meu caso? Ajudaria? Ajuda. Ajuda, até porque se você colocasse uma farda... Pô, é uma piada pesada. Não posso fazer. Faça, cara. O pessoal brinca, né, que o pessoal gosta bastante de quem tem farda porque tem 2 pistolas. Sim. Ruim, Tem muita né? piada interna? Tem como cortar isso aí? Eu não sei. Eu tenho um amigo meu que é policial, sabe? Só que eu não sei o que conversar com ele. Esses dias, ele já está um certo tempo na corporação e ele falou que já matou 2 bandidos. Exatamente essa pergunta. E eu não sei o que eu falar. Eu não sei continuar a conversa, sabe? Eu falo, legal, se você matar mais um, você vai pedir música no Datena? Sabe? Eu não sei. Pergunta se ele matou realmente de raiva. Você já deu um sapeco no bandido? Eu já participei de ocorrência onde o bandido veio à morte, mas eu não... não fui o causador. O autor, né? Nessas ocorrências, a gente não tem orgulho. Falo que eu não tenho orgulho nenhum em dizer que participei, mas participamos de algumas ocorrências dessa natureza, onde o criminoso ele acabou investindo contra a guarnição e acabou morrendo. Várias vezes você chegou a atirar? Não várias vezes, são situações muito raras. Essa, por exemplo, ele roubou em Campinas, veio para Paulínia... Roubou um vibrador. Um carro. Não, tô brincando. Roubou um carro, uma caminhonete, veio para Paulínia com perseguição policial, depois de Paulínia a gente acabou acompanhando ele até Campinas e aí ele acabou atirando contra a guarnição e acabou morrendo. Outra coisa, esse lance de você falou que estava em Campinas e foi para Paulínia, certo? Uma guarda em operação, ela pode ir para outra cidade? Ela tem essa liberdade? Os limites territoriais da guarda são os limites da cidade. Só que, vamos supor que você está no acompanhamento. Quando você está no acompanhamento, aí você pode passar os limites da tua cidade. Sim. Porque aí você está no desenrolar de um flagrante, por exemplo. E hoje tem um projeto, uma possibilidade na Lei 3.022 da guarda compartilhada. A guarda compartilhada, ela existe por meio de convênio. Eu já apresentei esse projeto em Santa Bárbara do Oeste. Em Americano, Thiago Brock também está à frente disso. Nova Odessa, o Cabo Natal, e nós estamos multiplicando para dar um respaldo jurídico. Tipo assim, por exemplo, aquele próprio caso do motel, é uma região que não está muito longe de Americana. Isso.
não pode, tipo, pedir reforço pra guarda municipal? Pode. No caso, aquele dia, se eu não me engano, eu vi guardas municipais de pode. Americana ali. Pode. O que acontece, assim, não vai vir patrulhar a cidade. Sim. A gente não Ronda vai ver- ostensiva, A não. gente não vai ver, não vai ver, por exemplo, um patrulhamento preventivo que a gente chama. Não vai ver viatura de Santa Bárbara em Americana ou vice-versa. A não ser que nós tenhamos uma operação, até porque nenhum prefeito vai querer ficar pagando viatura para ir para outra cidade. E você é de Paulínia, certo? Eu sou de Santa Bárbara. É, sim, de Santa Bárbara, mas eu trabalho em Paulínia. Eu pego bandido em Paulínia. Há um tempo atrás, eu não me recordo se é Paulínia, mas eu vi um projeto, se não me engano, chegou até a ser realizado da guarda se chamar Polícia Municipal. Em Santa Bárbara, se não me engano, o Carlos Fontes também apresentou esse projeto, Apresentou. né? Na época nós fomos contra. Tem diferença? Não, nada. Até eu ser contra é justamente por isso. A nomenclatura hoje, ela não é autorizada pela Lei 3.022. Eu até entendo que muitas cidades querem e talvez melhore para a população entender como uma polícia. Né? Entendo e deixo aí para cada cidade decidir. No México, eu não sei se eu vejo, acompanhando o jornal, eu vejo, tipo, já vi muitas vezes no México que está escrito Polícia Municipal. Mas deve ser polícia mesmo, né? Só deve ser outra nomenclatura. Sim, eu tenho inclusive uma entrevista com um policial mexicano municipal falando sobre isso. Legal. Eles vieram para cá em Itapevi, eu fui convidado para ir lá, conversei com alguns policiais mexicanos, que aí também tem essa estrutura de estado, quem é do município e tal. O termo polícia municipal, para alguns, vai mudar a forma como a população vê. Na minha concepção, Não muda muito. qual que é a abreviatura de polícia municipal? Qual é? MC? PM. Polícia Municipal. Oh, nossa, eu entendi. Nossa, viajei, cara. Você vê que eu sou realmente burro, né? Não é. Eu tenho certeza que é falta de vitamina. Mas é quando talvez fosse mais jovem. Você tomou biotônico Fontoura? Quando você era criança? Não. Você não é dessa época, né? Você tem quantos anos? Tenho 28, 29. A gente era criança, tinha isso aí. Eu lembrei de uma coisa, eu falei sobre os limites. Tem um episódio muito legal, cara, nos Simpsons. Não sei se você lembra, que acho que no Texas, não sei o estado que é, que tem tem 4 fronteiras no mesmo estado, num determinado lugar. Aí o bandido tava correndo, aí chegou os 4 policiais assim no mesmo lugar e ele tava no meio e nenhum policial podia entrar no estado do outro, sabe? Ficou aquele impasse. É quase isso, né, nos guardas municipais. Mas não pode, né? Pode. Mas aí tem uma questão interessante. Por exemplo, Ponta Porã. Aí, lá em Ponta Porã, lá no Paraná? Mato Grosso do Sul, né? Ponta Porã. Tem aí? A gente corta essa parte. Não, até sim. Senão... Ponta Porã? Eu acho que é. Mas que faz uma divisa com o Paraguai. Enfim. Eu acho que é, mas vamos ver. Aí, por exemplo, nós temos algumas guardas que elas fazem divisa com outro país. E aí? Tô sem internet aqui. Então, por exemplo, algumas guardas que fazem divisa com outro país, com o Paraguai, por exemplo. Tem lá Foz do Iguaçu e tal. Aí já não é mais passar de um município para o outro. É você passar de um país para o outro. Então, por exemplo, enquanto você está aqui dentro... Mato Grosso do Sul. Tá vendo? Acertei, pô. Você estava me colocando medo aí, dizendo que eu estava mal de geografia. Mais uma vez eu fui burro. Né? Não, na verdade é falta de vitamina. Aí, então, Ponta Porã tem ali a divisa com o Paraguai. Então, quando você vai, uma moto, por exemplo, está se evadindo da viatura, você não vai passar de uma cidade para outra, você vai passar de um país para outro. Mas é complicado. Aí é complicado. Dá divergências? Porque aí já é uma questão internacional. Você passou o Paraguai, você pode estar no cassino, tá tranquilo. Né? já estive em Ponta Porã fazendo uma palestra lá. E então é uma questão diferente, mas é a grande dificuldade de não ter hoje uma reforma da segurança pública como deveria. Não é guarda brigar com polícia, não. A gente treina, a gente quer todo mundo junto. Falando nisso, um tempo atrás, cara, eu vi Vou resumir. Tem uma rivalidade entre polícia e guarda? Por quê? Não sei se você lembra, com certeza você deve lembrar, acho que foi na época das eleições do Bolsonaro, antes do Bolsonaro ser eleito. Teve um protesto aqui em Americana, uma movimentação a favor do Bolsonaro, e a guarda parece que tinha proibido as pessoas de estarem lá e tal, fechou o trânsito. Aí veio a polícia militar e falou assim, não, eles podem ficar aqui, está autorizado. Aí veio um impasse, você conhecia, eu não sei se, acho que mudou, né, o comandante da guarda, né, um moreno na época,
Aí veio acho que, não sei, a patente do cara, era um japonês. Coronel. Esse cara tem mais de 1 milhão de visualizações no YouTube. Japonês. Então, aí ficou os dois, tipo, o policial deu voz de prisão pro guarda e falaram, vou levar você. E aí os guardas que estavam em maioria cercaram ele e não deixaram. Ali deu a entender que tem uma rusga. Tem ou não uma certa rivalidade? Tem, não em relação, talvez, aos mais novos, mas aos mais antigos tinha. Nós tivemos muitas dificuldades. Então, você quebra o pau com seu irmão direto. Não, é isso? Não, porque aqui em casa a gente sempre... eu sou muito tranquilo em relação a isso. Eu volto a dizer. O que a gente... Quando a gente tem estrutura aqui, a gente não sente falta. Então, eu tenho salário, eu tenho... De 12 mil reais? Não, isso aí é bruto, tá? Dá menos um pouquinho. Se for ter propaganda aqui, a gente tem participação. Vai para ser guarda municipal. Aqui então, assim, a gente acaba tendo estrutura, acaba tendo salário, acaba tendo outras coisas que compensam. Então, eu nunca senti falta dessa questão, na polícia militar. Mas a polícia militar é centenária. Muitos guardas municipais tiveram dificuldades no início, porque essa questão, você pode, você não pode. E a gente sempre falou, o inimigo é outro, tem bandido para todo mundo. Não fica brigando aqui quem pode, quem não pode. Uhum. Isso aí é uma tremenda falta de... Sacanagem. Você lembra daquele vídeo? Boa. É uma tremenda falta de bom senso. Então a gente precisa ter a união, porque o inimigo é outro. A gente tem que combater o crime e garantir que as pessoas consigam viver mais um dia. Você teve, imagino que sim, né? Ocorrências inusitadas, assim? Muitas. Ocorrências que não tem a ver com bandidagem, mas tipo socorrimento de bebês, de engasgados, teve ocasiões assim? Tem de tudo. Primeiro, uma ocorrência muito inusitada. Eu era guarda muito novo em Santa Bárbara do Oeste. Fui chamado de centro cirúrgico. Eu, caramba, como assim centro cirúrgico? O pessoal sabia que eu tinha formação em direito e nós fomos lá. E aí a equipe médica dizia que o paciente havia feito uma ingestão de um bisturi de pequena cirurgia para dizer que havia sido esquecido dentro dele. E aí, como assim? Chegamos lá no centro cirúrgico, o paciente estava aberto da base do pescoço à base do pênis. Nossa. E os órgãos aqui em cima e tal. E aí foi até engraçado porque, embora trágico-cômico, né? Mas me falaram para colocar aquela roupa, né? Para entrar no centro cirúrgico. Eu já queria luva também. Calma, você não vai operar, você só vai entrar. E aí a gente entrou... Aí você falou assim, mas aqui não é uma operação policial? Nossa. Realmente. Foi boa. E aí eu fiz aquele relatório, né? Dando as versões. O caso ficou sob sigilo de justiça, por isso eu não posso dar mais detalhes, mas foi a primeira que eu falei, nossa, dentro do centro cirúrgico, quando que eu imaginei que assistir uma cirurgia, ainda estamos falando em 2007, onde não tinha celulares super potentes para gravar, e foi essa ideia que eu dei para o médico que tinha lá um aparelho melhor. Disse a ele, grava narrando, isso é um estômago, isso é isso, aquilo outro, por quê? É o estômago! Até porque essa é uma víscera oca, eu vou saber o que é. Então, essa foi uma das primeiras ocorrências, assim, fora daquilo que a gente tem no trivial. Mas nós tivemos outras situações trágicas, algumas realmente engraçadas, que a gente fala, não acredito que a gente fez isso. Né? Tem uma que eu tenho alguma dificuldade para contar, mas eu vou contar, até porque hoje tem o politicamente correto, né? Tudo que a gente fala, se cortar depois, ainda vão dizer que... Não, relaxa. Mas é o seguinte, eu era mais sinestésico, ficar tocando nas pessoas, né? De conversar, relando e tal. E aí nós tivemos uma situação dentro de um pronto-socorro lá e eu cheguei, tinha o pai e a filha no balcão ali de atendimento. Eu cheguei e baguncei o cabelo da criança. A hora que ela me olhou, era uma anã. Era a mulher dele. Nossa! E aí, sempre quando essa história, minha esposa fala, não conta essa história. Eu não tô menosprezando ninguém, tô, na verdade, ridicularizando eu mesmo, que não deveria ter feito aquilo, né? E dessa vi um lugar escrito assim, permitido só para pessoas autorizadas. Eu falei, ali que eu vou, né? Mas muitas ocorrências. Por exemplo, uma outra ocorrência que eu gosto de contar, 5 horas da manhã, 5:30 da manhã, um chamado que tinha um bebê no recuo de um bar em Paulínia. E nós acreditávamos que era uma ocorrência que tinham falado dessa forma aparentemente mais rápido. Mas nós chegamos lá, estava mesmo. Tinha um bebê no recuo de um bar. Enchia na cara. Com a placenta, o nenê foi parido, caiu placenta, caiu o nenê, muito sangue, o nenê imóvel.
Aí nós chegamos lá, na época o Dudu, meu filho mais novo, tinha só alguns meses, porque essa ocorrência foi em dezembro, ele nasceu em setembro. E eu só via meu filho lá, e ele já imóvel, o pessoal falando, ele morreu. Eu falei, não, não tá morto. E aí a gente conversou tal, e a gente colocou, né, juntos ali o nenê em volta de uma toalha, que a gente pediu para um vizinho, e a placenta dentro de uma sacola plástica. E aí foi dessa forma, ele já estava imóvel, gelado, mas assim mesmo, conseguiu ser aquecido, conseguimos salvar. Encontramos a mãe, também salvamos a mãe, que já estava em choque, anafilática por causa da perda de sangue, e uma ocorrência de sucesso. Mas teve outras que nós não tivemos isso. Por exemplo, um dia, 3 horas da manhã, um chamado de uma pessoa se afogando em uma lagoa. Na verdade, era um tanque, era um pesqueiro, eles alugavam uma parte para o pessoal fazer show, fazer forró e bailes ali, e na parte de baixo tinha o tanque onde o pessoal pescava. E aí essa pessoa pulou, entrou no lago e perdeu o senso de direção, começou a pedir ajuda, só que ele tinha nascido em regiões de rio, então ele nadava muito rápido. Deu tempo deles ligarem para a guarda, a gente chegar até o local. A hora que nós chegamos, ele estava pedindo socorro lá no meio. Eu não tinha um equipamento para ajudar, eu não tenho treinamento, salvamento. Mas aí é meio que instinto, né? Tirei toda a farda, entrei de cueca. Aí quando eu entrei, pulei dentro da água, muito gelada inclusive, e a água acabou me cobrindo, lugar de ceva de peixe, tive que tirar uma perna, tirar outra para voltar. Cheguei até mais próximo dele, mas aí o afogado tem 2 mortes, né? Nossa. Quando ele me viu, eu pedi para ele me acompanhar em direção às lanternas, 3 horas da manhã, uma lua. Ele disse, não consigo ir, afundou. Aí eu tinha 2 situações, eu ia lá, erguia, tentava ajudar, só que não tem treinamento, não tinha equipamento, e eu sei que a hora que eu chegasse lá e tirasse ele para fora d'água, talvez ele me agarrasse. E aquela conversa, deixa o corpo cair, conversa. Tinha uma decisão. Eu não tinha treinamento. Muito pouco tempo para pensar também. Não tinha treinamento, não tinha equipamento e não tinha segurança para fazer aquilo. Eu voltei para a margem e ele morreu na minha frente. Nossa. Aí o corpo de bombeiros veio, eu peguei o pé de pato e ainda ajudei a localizar onde estava o corpo lá e foi achado pela manhã. Uma coisa que aparentemente você fala, pô, Léo, deu certo, eu fiz o meu melhor. Nas condições que eu tinha. Sim. Eu entrei na água sem ter condição, eu não tinha equipamento e não tinha criado o risco para ele e nós não tínhamos meios para fazer aquilo. Então, na Guarda Municipal tem diversas situações. Uma que me marcou bastante em Santa Bárbara também, quando uma família vinda do Paraná para serem caseiro de um sítio, 4 crianças, e em uma mesma ocasião 3 morreram. A filha mais velha ainda encontraram um poço, foram brincando, um poço, entrou uma, ficou, entrou outra para ajudar, entrou outra. Aí, por sorte, a mais velha foi chamar o pai e a gente ajudou o bombeiro a tirar 3 corpos ali. Nossa. E situações assim, muitas. Por exemplo, uma criança que certa vez ficou com a avó uma quinta-feira, ia fazer aniversário no sábado. Morreu afogada em um balde com água. E o aniversário era no sábado. Na quinta-feira ela morreu. E naquela loucura toda dos médicos tentar ressuscitar e tal, já estava morta a criança. Aí juntou muita gente no hospital. E o pai dizia, eu quero ver o corpo. E aí o médico, com medo do que acontecesse, falei, não, vamos lá, leva. Fiquei do lado do pai, o pai é evangélico. O pai segurou a criança, levou e começou a fazer uma oração. Senhor, me leva. Mas deixe essa criança, vai fazer 1 ano. Começou a orar. E aí todos os guardas que lá estavam, as lágrimas já começaram um no outro. Imagina, porque a gente tem a empatia, né? Você tá ali naquela situação e, obviamente. Então, são muitas ocorrências, livramentos que Deus nos fez, que eu acredito muito nisso, porque se não fosse Deus, não é nossa capacidade. Mas é uma profissão apaixonante, embora com muitas dificuldades. Só para encerrar esse tema de guarda, eu até anotei, para não falar coisa errada aqui, tem indo muito para Brasília, né? Sobre um projeto 196. O que é esse projeto? Nós temos uma defesa em Brasília, esse projeto 196, a gente brinca que é a guarda querendo ser polícia, a polícia querendo ser guarda, que é a questão da polícia administrativa no município. E que nós temos discutido muito em termos de atribuição de guarda e de polícia, que nós podemos sim... Aquele velho assunto, né? Nós podemos sim ter o trabalho em conjunto feito para ter respaldo jurídico tanto para a Polícia Militar nas questões municipais, também como para a Guarda Municipal nas questões de Estado. Só que o que a gente não pode hoje é uma polícia que não tem efetivo, uma polícia que depende do município, porque a gente acaba pagando, subsidiando muitas coisas. Não tem como hoje a guarda não existir. Então a gente tem feito uma defesa nacional. E em relação a outras PECs também. A sociedade precisa se aproximar. Todas as questões que nós temos hoje.
em relação à segurança, saúde, educação, tudo, até a existência desse podcast, tudo tem legislação autorizando para que aconteça. Tudo acontece no mundo da política. A gente não pode ficar apartado disso. Temos que continuar lutando para que a gente consiga cada vez mais que a população veja e entenda o que é a Guarda Municipal. Rapidinho, vamos falar um pouco sobre guarda. Sobre guarda não, sobre você vereador. Você teve projeto já aprovado? Nós temos hoje cerca de 250 projetos apresentados. Bastante. Né? Você é bem atuante na Câmara, eu acompanho. Você até marca, né, os seus dias de mandato. Nós colocamos... foi uma questão que eu quis fazer de transparência, a prestação de contas de todos os dias, inclusive de sábados, domingos e feriados, porque todos os dias nós somos demandados. Todos os dias. Vereador não tem dia, não tem hora, não tem feriado. E sempre eu transformo as questões que me chegam em proposituras. Você vai fazer uma indicação, você vai fazer um requerimento ou você vai fazer um projeto. No primeiro ano nós tivemos 24 leis aprovadas, né, da minha autoria, uma emenda à lei orgânica, cerca de 30 projetos ao todo entre resoluções, criações de frente parlamentares. No primeiro ano. Nesse ano nós temos cerca de 50 projetos viáveis para serem votados, só que aí depende do presidente pautar. Mas todos os assuntos, todos os debates eu tenho tentado trazer para a população, ou por meio do Facebook ou do YouTube, para se aproximar. O que eu acredito muito que é importante é que a gente possa inspirar outras pessoas, Anderson. Acho que a gente não precisa, nesse mundo que a gente vive, querer ficar para sempre nos lugares. Vamos ser felizes pelo tempo que Deus nos permite nos lugares e vamos criando, dentro dos atalhos que aparecem, outras oportunidades. Então, eu acredito muito nisso. Já dei aula em universidade. Como guarda municipal, eu me realizo, sou vereador. E a minha ideia é continuar tendo oportunidades e inspirando outras pessoas que passarão pela Câmara futuramente. Para encerrar, nosso tempo já está finalizando, você é hoje pré-candidato a deputado federal. Por que você acha que é importante a gente aqui da região ter um deputado federal? Olha, E você já tem projetos, alguma coisa pronta aqui? Nós estamos num período de pré-campanha, não posso entrar tanto nessa questão, até mesmo por conta da legislação eleitoral. Primeiro que o que um deputado faz é representar as regiões pelas quais ele foi eleito, as causas que se tem. Hoje eu represento as guardas municipais já há muito tempo. Nós temos cerca de 230 cidades que têm guardas municipais, a gente já é atuante nessa defesa. Em relação a ter feito as etapas, né, dentro de uma administração municipal como secretário, agora como vereador, faz com que o partido tenha interesse, por isso que eu sou pré-candidato a deputado federal. E a proximidade, porque sempre os deputados eles terão proximidade com aquelas pessoas que o elegeram. E aí, obviamente, não é só emendas parlamentares que você direciona para a sua base, mas também questões de interesse das regiões para que a gente sempre tenha prosperidade. Porque nós precisamos de orçamento, porque com orçamento você melhora a saúde, a educação e a própria segurança. Léo, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz de você ter colado aqui com a gente. Eu fazia muito tempo que eu queria bater esse papo e eu estou muito grato. Muito obrigado. Quer deixar suas redes? Sim, eu primeiro quero agradecer demais, igual eu falo para as pessoas, sempre que a gente tem uma oportunidade é um prazer, porque eu apresento o nosso trabalho no canal Azul Marinho no YouTube, só colocar canal Azul Marinho. O Eliel Miranda, você vai achar alguns Instagrams, tem lá o principal. OnlyFans também acha? Não. Esse eu não tenho, você tem? Deixa em off. Mas assim, é um prazer interagir com o pessoal lá. E também meu WhatsApp, 19 999 607990. 19 999 607990. Porque eu acho importante que o político tenha esse link. Claro que aí divulgando, você sabe como que fica as mensagens, mas eu, com um jeitinho, consigo responder todo mundo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, continue. E preciso aprender um pouco com você aí, a ter um pouco mais de humor, né? Será? Muito obrigado, valeu. Léo. Tamo junto. Então é isso, galera. Você que está vendo esse podcast pela primeira vez, curte lá o canal, dá essa força pra gente, se inscreva, que é o mais importante. E é isso. Eu queria agradecer ao Eliel, também a Gabi Colasso, que está dando essa força pra gente. Vai lá, Rua 13 de Maio, tá aqui o WhatsApp dela. E você que precisa aprender inglês, tenho certeza que é uma boa pessoa para isso. Pessoal, muito obrigado.